Olá, você que me assiste. Meu nome é Amos Araújo. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a minha vida de concurseiro. Eu ainda não finalizei essa parte da minha vida, que é estudar para concurso público. Eu gostaria de falar quando eu comecei. Na verdade, hoje eu elenquei 6 perguntas para mim responder aqui, né? São perguntas que geralmente as pessoas fazem para quem estuda para concurso público. Até que essas mesmas perguntas motivam, acaba por motivá-las, né? Quando você vê essas mesmas pessoas que fizeram essa pergunta para você, elas estão estudando para concurso público e levando uma vida de concurseiro até que elas passam em algum concurso, até que elas tomam posse em alguns cargos, né? Ou até mesmo usam um concurso escadinha para chegar em outro. Enfim, eu vou falar aqui quais são as perguntas. A pergunta número 1 diz o porquê que eu comecei. A pergunta número 2 diz respeito como comecei a vida de concurseiro. A terceira pergunta diz respeito o que aprendi nesse caminho. E a pergunta número 4 diz quais foram as minhas maiores dificuldades. E a pergunta número 5, o que precisei abrir mão? Essa aqui é uma pergunta em tanto, hein? E a pergunta número 6, né? Qual foi o alívio? Qual foi o alívio? Enfim, essa pergunta também aqui é muito pertinente, né? Respondendo a pergunta número 1, vou pegar aqui uma caneta vermelha que eu vou ir riscando enquanto eu falo. A pergunta número 1 diz respeito ao porquê comecei, né, na vida de concurseiro. Eu confesso para vocês que eu sou profissional da área de funilaria e pintura, sou polidor profissional, também faço higienização. Além de ser polidor, também sou preparador automotivo, ou seja, funilaria e pintura, lixamentos de carro. Enfim, trabalhei por muito tempo nessa área e nunca me senti valorizado. Trabalhei também em contabilidade, trabalhei como auxiliar administrativo, nunca me senti valorizado na iniciativa privada e também chegou um momento que eu me vi esgotado, cara, trabalhando para as pessoas e não tendo paz para trabalhar, nem a remuneração adequada para se viver, como um jovem gosta de viver, né? O jovem quer ter o mínimo, o necessário. Então, a partir disso, desse entendimento de que eu não iria, talvez, ter o mínimo necessário na iniciativa privada, eu resolvi estudar para concurso público. Resolvi, comecei a passos lentos, né? Aí agora vou responder a pergunta número 2. Como comecei a vida de concurseiro, né? Eu resolvi começar. E aí, a primeira coisa que a gente está começando, né? A gente inicia nas carreiras que são aquelas carreiras que dão maior destaque nos jornais, né? Ou seja, Correios, Guarda Municipal, Polícia Militar. E foi esses dois últimos que eu comecei. O concurso da Polícia Militar e o concurso da Guarda Municipal. Lembro que o ano foi o ano de 2020, abriu o concurso da Guarda Municipal e eu nem sabia como estudar, né? Não sabia como estudar. Fui pesquisando no YouTube, fui fazendo amizade, entrei também, pesquisei no Google a respeito de grupos de WhatsApp que tem pessoas que estão estudando, né, para determinado concurso, por exemplo, Guarda Municipal de Ferraz. Ah, esse grupo de WhatsApp. Então eu fui procurando os grupos e fui entrando. Não sabia bem como estudar, fui assistindo vídeo e fui dando meu jeito até que eu aprendi, né? Então eu respondi a pergunta número 2. A pergunta número 3 diz respeito ao que eu aprendi nesse caminho de concurseiro. Eu aprendi nesse caminho de concurseiro que eu aprendi que eu nunca, na verdade, havia aprendido a estudar. Até que eu comecei a estudar para concurso público. Foi no concurso público que eu pude aprender um pouco mais de matemática. Foi no concurso público que eu pude aprender um pouco mais sobre as leis. Foi no concurso público que eu pude aprender como a sociedade, né, de fato mesmo ela funciona, né? Porque você começa a estudar as leis, vê as normas que surgem das leis, conhece algumas outras matérias e então a sua mente ela de fato ela expande para a sociedade, para a vida. Então eu aprendi isso, né?
Eu aprendi resiliência também, como ter mais resiliência. Aprendi a lidar melhor com as frustrações das reprovas, né? Aprendi a lidar melhor com o meu cansaço, porque, de novo, vou falar, não é fácil. Concurso público não é fácil. Chegar cansado do serviço e estudar. Às vezes, lembro quando eu comecei, eu levava até tarde os estudos, né? Trabalhava na oficina, chegava em casa muito cansado e estudava até meia-noite. Às vezes eu estudava até 2 da manhã. Na reta final de um concurso, lembro de Ferraz, eu estudava até as 4 da manhã, dormia um pouquinho e ia trabalhar. No serviço eu rendia e dormia no meu horário de almoço. Lógico, né? Não levava isso todo dia, mas pelo menos um dia sim e um dia não, eu fazia isso. Então eu tive que aprender muita coisa, inclusive aprender, como eu já tinha dito, aprendi a estudar. Né? É um ponto importante. Eu acredito que eu aprendi a estudar, embora haja muitas pessoas aí com novas teorias todo dia. Para mim o método nunca mudou, né? É sentar e estudar. O método nunca mudou. Respondi a pergunta 3. A pergunta 4 diz respeito quais foram as minhas maiores dificuldades. Ora, as minhas maiores dificuldades no concurso público, quando eu comecei, foi que aquela quantidade de matéria, você acha de início que não consegue dar conta. Você acha que não consegue dar conta. Você acredita que é impossível aquilo de você bater um edital, que é impossível você aprender, cara. Você começa a duvidar da sua própria capacidade, muitas das vezes. Essa é uma das maiores dificuldades. Outra maior dificuldade é lidar com o cansaço. Outra dificuldade é lidar com a pressão do dia a dia e a pressão também de assistir a aula. Quer ver uma dificuldade peculiar, peculiar a todos? Se manter acordado para estudar, depois de um dia de trabalho. Essa é uma das minhas maiores dificuldades. Foi uma das minhas maiores dificuldades, até que eu pude superá-las e prosseguir. Enfim, vou passar para a pergunta 5. O que eu precisei abrir mão para começar minha vida de concurseiro? Essa aqui, muitas pessoas até hoje ainda sofrem, né? Sofrem, enfim. Eu acredito que para mim foi fácil, mas vamos lá. Eu precisei abrir mão, eu precisei abrir mão de uma sexta-feira, de um sábado, do domingo para tomar uma cerveja, né? Ouvir uma música que você gosta num barzinho, precisei abrir mão. Eu precisei abrir mão, lembro de momentos com os meus familiares, com os meus amigos, precisei abrir mão. Precisei abrir mão de vídeos que eu gostava de assistir no YouTube, precisei abrir mão. Do que mais eu precisei abrir mão? Ah, tá. Uma coisa importante que eu precisei abrir mão. Ter uma mente desfocada. Eu precisei abrir mão disso urgente, para ter uma mente focada. Então eu pude ter uma mente focada. Toda vez que eu começo a estudar, eu estou focado. Então eu precisei abrir mão das distrações. Se você quer ser concurseiro, quer ter uma vida de estudos, né, uma vida intelectual, você vai precisar focar. Focar. E focar, como diz o Steve Jobs, era abrir mão para as coisas, para as 10 mil coisas que aparecem na sua frente, né, ainda que elas sejam boas. Você precisa abrir mão para focar no que você está fazendo. E aí eu respondo a pergunta 5, né? O que eu precisei abrir mão. E aí vem a pergunta 6, né? Qual foi o alívio? Gente, ó. Lembra da pergunta 1? A pergunta 1 diz o porquê que eu comecei. E aí eu falei, né? Que eu trabalhava para iniciativa privada, não tinha paz, ganhava pouco, né? Bem pouco, é pouco, meu, pouco. Enfim, aquilo ali não dá para viver. E aí o alívio foi isso. Quando eu passei no meu primeiro concurso público, o meu alívio foi que tudo aquilo ali valeu a pena. Eu ia começar agora uma nova caminhada nos concursos. Eu ia ter o meu salário todo mês. Eu não ia precisar me matar de tanto trabalhar. Não ia, não ia. Infelizmente, hoje o capitalismo é bem exacerbado. Quem trabalha na iniciativa privada muitas vezes tem que trabalhar muito, muito, muito e ganhar bem pouco, pouco, né? Então, eu tive depois de ter feito algumas provas, né, eu tive a felicidade de passar num cargo de uma prefeitura. Outra hora eu venho falar qual prefeitura que é. Eu passei num cargo de nível médio.
Hoje eu trabalho na área da educação, sou agente escolar e ainda continuo estudando para concurso público, né? Estou aprovado em outros concursos, esperando ser chamado. Continuo a estudar e é isso. Eu queria mostrar para vocês que qualquer pessoa, qualquer uma pessoa que queira estudar para concurso público, ela só precisa de uma coisa, querer mudar de vida, né? E aí, um outro vídeo eu venho falar qual que é a minha profissão, né? Outro vídeo eu posso estar falando também quais são os concursos que eu fui aprovado, quais foram as mancadas que eu dei. Já teve concurso que eu perdi, passei e perdi, enfim, né? Eu vou deixar esse vídeo para uma outra hora. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve, tá? Não pretendo postar vídeo todo dia, mas quem sabe aí, quando eu começar a gravar as aulas, os vídeos sejam diários, né? Que ainda eu pretendo gravar aulas nesse canal. Agradeço pela sua visualização nesse vídeo, deixa o like e é isso. Uma ótima noite para você.